Passa no RH, o podcast da Grow. Cooperativismo e gestão comportamental. Será que tem tudo a ver? Fica com a gente até o final para entender tudo sobre esse assunto. Mas antes, eu vou trazer alguns dados importantes para a gente pensar juntos sobre desenvolvimento de pessoas e educação nas empresas também. Bom, primeiro é que 42% dos profissionais de gestão de pessoas entrevistados pela Great Place to Work notam uma lacuna de habilidades e competências comportamentais entre os colaboradores das suas empresas. O outro dado é que 75% dos líderes de RH dizem que seus gestores ficam sobrecarregados com o crescimento das suas responsabilidades profissionais. O que fazer com isso, né? É um dilema. E o último dado, 73% desses profissionais confirmaram que seus líderes e gerentes da organização não estão equipados para liderar mudanças. Ou seja, num mundo de constantes mudanças, né, em que elas não param, como que a gente ajuda eles a estarem um pouco mais preparados para isso? Passa no RH com a gente, com a Sulana, é um prazer estar te recebendo aqui. Me apresentando, então, eu sou a Carolina Furmeister, sou cofundadora e diretora de produto da Grow. Eu sou psicóloga e atuo diretamente com gestão comportamental e People Analytics de soft skills especificamente. A minha convidada é a Sulana Mara da Silva, que é gerente de gestão de pessoas na Central Ailus. E para quem não conhece, a Central Ailus faz parte do sistema Ailus, composto por outras 13 cooperativas de crédito e uma corretora de seguros. Um sistema de cooperativas em plena expansão, tanto física quanto tecnológica. Sejam todos bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Esse é um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, compartilhados por especialistas no assunto. Muito obrigada pela tua participação, Sulana. Te apresenta e conta um pouquinho mais da Ailus, que eu trouxe de maneira mais formal ali. Claro, obrigada pelo convite, né, agradecer, então, já fui apresentada, mas atuo sim no cooperativismo aí há quase 19 anos, né, esse ano completa 19 anos, trabalhei numa cooperativa singular e agora atuo na Central, então tenho aí bastante a compartilhar, principalmente desse modelo de negócio aí, que é o que me faz, né, brilhar meus olhos, me encanta cada vez mais. Obrigada pelo convite, né. Que legal, sem dúvidas, é uma trajetória e tanto, né? Sim. Não adianta, é fazer a estrada que traz bagagem, né, Sulana? Com certeza. Que legal, demais. Iniciando então, começando pelo começo. Para quem está nos acompanhando aqui já é mais familiarizado com a gestão comportamental, que é a metodologia de gestão de pessoas que se concentra no mapeamento e no desenvolvimento comportamental dos colaboradores. Então, se inicia com mapeamento para a gente poder entender aonde alocar assertivamente e o que desenvolver, né? Mas como é que o cooperativismo nessa história toda? Como é que ele entra e como é que vocês fazem a gestão disso aí internamente, Sulana? Ótimo, Carol. O cooperativismo, na verdade, ele já nasce com esse propósito aí, justamente de desenvolver, né? E ele desenvolve econômico e social, sempre de forma aí que equilibre essas duas pontas, né? E aí, essa união de pessoas, essa colaboração de pessoas é para um bem comum. Todas elas usufruem. Então, é mais vantajoso essa união do que ela sozinha conseguir algum acesso, alguma facilidade. Então, em resumo do cooperativismo, eu posso dizer isso. Mas também ele movimenta toda a economia local, onde a gente está inserido. Inserindo uma cooperativa no local, a gente desenvolve aquele local, gera emprego, renda, né? E, claro, negócios para a cooperativa e trazendo mais cooperados também, aí, gerando prosperidade, enfim. E aí, onde que entra, né, falando comportamento, cooperativismo, né, eu diria que, com o olhar aqui de gestão de pessoas, é que a competência, a cooperação, que é algo aí para nós fundamental para os times, não só quem atua no sistema Ailus, eu vejo quem atua em cooperativismo, né, temos várias cooperativas aí de vários ramos, né, a específica aqui, a nossa é de crédito, né, mas é uma competência de cooperação que a gente precisa ter. Porque parece meio óbvio, né, que eu estou dizendo aqui, porém a todo momento a gente reforça cada vez mais que o colaborador teria uma dupla responsabilidade. Por quê? Ele é colaborador de uma cooperativa que trabalha, né, para outros cooperados, que ele também é cooperado, ou seja, ele trabalha no negócio dele.
Então, é uma dupla responsabilidade, né? Eu tenho direitos e deveres de colaborador e eu tenho direitos e deveres de cooperado, né? E fazer essa roda girar. Então, para nós, esse fit cultural é a base de tudo. Não, né? Se o colaborador não se identifica com os valores da cooperativa, dificilmente ele se adequa, dificilmente. E a forma de fazer negócios é sempre tratando o cooperado no centro. Então, assim, é além de cliente, né? Igual uma empresa, uma organização, instituição financeira, mas o cooperado no centro das decisões, no centro da necessidade dele. Então, a gente sempre olha ele, né? A gente sempre busca aí a principalidade e ele sempre no centro das nossas negócios, das nossas interações também. Como plantar isso para que as pessoas tenham isso de fato na cultura, Sulana? Que tipo de ações que vocês fazem, se tu puder nos contar? Porque eu entendo perfeitamente quando tu fala sobre que, por mais que seja uma coisa óbvia, né? Mas como que a gente chega na hora da prática, provavelmente a gente vê que ainda tem que educar para isso, né? Isso, então, toda hora. eu perguntar assim, O que acontece? Como é uma filosofia, né, que é difícil, a gente tenta na prática, né, traduzir isso. Eu vou trazer aqui, a gente tem vários projetos, programas de gestão de pessoas, né, que todos eles a premissa é de ir de encontro com a nossa cultura, né? Então a gente sempre olha essa premissa básica, inclusive para aprovação, né, nos nossos fóruns. E eu vou citar algumas práticas para vocês situarem aí como que entra a cultura cooperativista nisso tudo. Temos vários, eu trouxe alguns, tá? Um dos exemplos aqui, o primeiro que eu vou trazer é o PPR. Nós temos um plano de participação de resultados. Ele é pautado nos valores como igualdade e equidade, que são valores do cooperativismo. Vou dar esse exemplo. Poxa, Solana, aonde que fica a igualdade, aonde que está a equidade nisso tudo? No final de cada semestre, a gente avalia o resultado econômico, que precisa ser gerado, né? E o percentual atingido é igual para todos. Então, percentual que normalmente as empresas, dependendo da hierarquia, é diferente o percentual. Então, o percentual já é igual para todos, aí entra a igualdade. Tá, mas onde é que fica a equidade, Solana? É no recebimento do percentual, que é conforme o seu salário. Se eu sou assistente, eu tenho a remuneração de assistente. Se eu sou analista, eu tenho a remuneração de analista. Então, ali entra a equidade. Então, isso já é uma premissa, né? Isso é sistêmico para todas as cooperativas do sistema AILOS, né? A gente tem esse programa, esse plano de participação de resultados para todas. Outro exemplo que eu trago, que tu já bem trouxe, Carol... Esse é bem semestral, Sulana. Semestral, esse é semestral, é um programa, um plano de participação e resultados semestral. A gente olha a questão também orçamentária, mas a gente fatia as metas, os objetivos semestral. Tá? Legal. Sim. Outro exemplo é a educação e desenvolvimento, que a gente já vem aqui, né, comentando, dando, né, a gente tem programas que reforçam a todo momento o nosso modelo de negócio, todos os programas com a liderança, enfim. Vou trazer um que é fresquinho, que é o DNA Cooperativo, uma parceria muito bacana com a OCB, que é a Organização das Cooperativas no Brasil, né, uma parceria bem interessante, que é o tema do cooperativismo na prática. Então, a gente bota o pessoal em sala e vamos trazer cooperativismo no nosso dia a dia, nas práticas, nas ações, não só no discurso, mas atuar aí nessa prática que é difícil por muitas vezes, né? Temos também o Café com o Presidente, nós temos o seu Moacir Krambeck. Ele é a personificação do cooperativismo para nós, ele representa muito forte isso. Então, a gente está tendo um café com o presidente, que começamos agora com as lideranças, para ter essa aproximação, é mais ou menos a responsabilidade de ser um líder cooperativista, né? Então, ele joga essa responsabilidade e o pessoal compra muito essa ideia. Esse também é um programa recente, mas que demonstra aí a nossa cultura, o nosso modelo de negócio. Temos também comitês que as decisões são colegiadas, ou seja, gestão democrática, que uma cooperativa tem que ter, né? Temos programas aí que a gente aproveita as vozes internas, né, de dentro de casa, os nossos talentos internos, para ser ministrantes internos, né? Eu vou trazer aqui um exemplo que a gente tem, uma capacitação que se chama Plano de Voo para novos líderes que estão chegando na cadeira de liderança, novinho, né? Líder fresco, como eu diria, e tem os novos líderes vindo de outras instituições, já são líderes, mas que estão agora novo na nossa cultura, modelo de negócio. Sim. E nesse plano de voo é um líder que já está mais tempo conosco, já tem aí bastante case prático para compartilhar com outros, né? Então ele forma outros líderes na prática, né? E um que eu tenho
que trazer para aqui, que é o foco total nosso, é a educação financeira, né? Por sermos uma cooperativa de crédito, o nosso foco também é educação financeira para todos os públicos, tá? Temos o programa Bem Me Quero, por exemplo, que é de gestão de pessoas, que ele olha para a saúde física do colaborador, psicológica, mas ele apoia também nessa organização financeira, porque a gente tem que dar exemplo, né? Então, para dar exemplo, a gente precisa capacitar e a gente sabe que cada um tem o seu momento de vida, a gente sabe que precisa de algum apoio para essa organização e a gente dá todo esse apoio. Te complementando sobre essa pauta, olhando também para o cenário global que a gente está inserido do brasileiro, que muito pouco tem de educação financeira de base, né? Pouquíssimo. Isso. Então, se faz completamente necessário, na verdade, todas as organizações deveriam entregar, mas isso acaba caindo mais na pauta de quando a gente está em organizações financeiras, né? Que é o básico. Faz mais necessário ainda. Que demais ter um projeto desse. E que legal que tu trouxe isso, Carol, que está ganhando força, porque agora o Banco Central está estimulando as instituições financeiras a terem políticas de educação financeira. Então, isso vai ampliar, e não só para os seus clientes e cooperados, é comunidade. Aonde estivermos, a gente tem aí um papel fundamental de levar isso adiante. Então, que bom que tu trouxe, porque vamos incorporar cada vez mais esse tema. Excelente. Útil, muito útil, exatamente. E algumas perguntinhas só que eu fiquei curiosa. Claro. Tu mencionou um programa no início que tu mencionou, acho que é DNA o nome, que está relacionado ao cooperativismo, né? Que frequência que ele acontece, Sulana? Só para a gente entender aqui como é que vocês batem nessa tecla, né? Ou trabalham nessa educação? Nos conta um pouquinho mais. Esse DNA é tão fresco que eu estou trazendo para vocês que a gente iniciou ele ontem. Embarcamos... É novíssimo. É novíssimo. Então, nesse primeiro momento, a gente está trazendo as cooperativas para conhecer esse DNA, mas o nosso propósito é formar multiplicadores. Nosso papel quanto central, porque como a gente tem várias cooperativas distribuídas, as 13 mais corretores central, que são distribuídas no sul do país, então a gente tem que fazer multiplicadores nessas regiões para disseminar, para a gente não ficar vindo dessa questão de logística, porque tem que ser presencial essa prática, né? E aí, aonde que a gente, nessa primeira fase, é multiplicadores. Então, a gente está munindo, né, pessoas estratégicas para atuarem lá na ponta com os times em toda a região sul aí do Brasil. E claro, na parceria da OCB, então talvez isso a nível Brasil, né, estenda, vamos ver uma fase 2, quem sabe, né, para a gente aí avançar nisso. Então é algo fresco aí que está saindo, era um sonho aí do papel fazer algo maior, não só dentro de casa, né, vamos compartilhar, e outros sistemas cooperativos podem usufruir, porque a OCB está levando aí para o Brasil inteiro. Claro, demais, exatamente. Excelente. E tu mencionou também sobre o presidente, né, o CEO de vocês, que tem a cara do cooperativismo. O que são as características dele, Sulana? Nos conta um pouco mais. E eu te falei, até mencionei as premissas. Quando a gente tem algum programa, algum projeto, a gente tem que ter as premissas bem estruturadas. Por quê? Porque ele é um disseminador disso. Aonde que entra o cooperativismo? Aonde, peraí, tá muito bonito no discurso, mas e na prática? Então, a gente tem que ir com muita evidência, né? Mas o dia a dia dele demonstra, ele entende muito sobre a trajetória dele, né? Ele tá no cooperativismo aí há alguns anos, né? É um senhor, esse ano ele completa, eu vou dizer a idade dele, se ele não, né? Se ele não gostar, tá tudo certo, mas ele completa 80 anos. Nossa, então ele tem muita experiência no cooperativismo e ele é referência no Brasil, ele é presidente da Confebras, a Confederação Brasileira das Cooperativas, então ele é referência. E aí ele é uma inspiração, ele traz numa naturalidade as questões cooperativistas que é assim no dia a dia, na tua rotina, e que às vezes tu não percebe. E é algo muito simples, e a comunicação dele para todos os públicos é adequada. Então, ele consegue levar, assim, o cooperativismo para executivos, para o colaborador. A gente tem aí os aprendizes agora, né, que estão entrando. Ele consegue mostrar o que é na linguagem e prático, sabe? A gente leva uma ideia para ele, o que você acha? Ele já te mostra outra opinião de forma que pense igual, né, e que gere daquele equilíbrio que eu falei anteriormente, né? Claro, a gente tem que gerar, assim, riqueza, prosperidade, resultado, mas aonde que entra o social, que é o nosso papel também, né? Então, o pensamento dele é inspirador.
Que legal. E ainda mais essa skill de conseguir conversar com todos os públicos, né? E sensibilizar e traduzir, porque às vezes requer quase que uma tradução para poder gerar o entendimento, que é uma empatia de poder falar na linguagem de cada um, né? Em todos os níveis. Muito. Demais. Muito. Que legal. É uma habilidade assim que ele tem, é inexplicável, isso mesmo. Que legal, que coisa boa ter uma inspiração dessas, né? Muito bom. Sim. E eu ia comentar também do plano de voo, eu achei excelente como pano de fundo para os princípios, né, de como vocês aplicam do cooperativismo e sobre aproveitar os talentos de dentro de casa, né, Solana? Tanta gente já preparada, performando super bem, também outras inspiração para formar novos líderes, né? Aproveitar dentro de casa, eles aprendem, né? Eu já fui ministrante do plano de voo, então eu aprendo demais, que eu tenho que me preparar tudo antes, e na hora da discussão a gente tem muita bagagem ali trocada, que enfim. Então, assim, é uma troca que vale super a pena. Às vezes a gente só pensa na capacitação formal, tá? Não, é esses momentos que geram a aprendizagem. Com certeza. E o preparo que tu falou, né? Toda vez que eu vou para esse momento, eu também tenho um preparo que ali prepara, tu prepara, tu estuda, enfim, né? Isso, já valeu. verdade. Bom, que legal. Bom, vamos falar de ti um pouquinho mais, então. Tu trabalha com liderança de RH há quase 20 anos. Eu imagino que durante esse período tu tenha te deparado diversas vezes com a importância da aprendizagem contínua no mercado de trabalho, que não deixa de ser um pouco do que a gente já está conversando, né? Todo mundo já sabe, a essa altura, que essa competência comportamental é muito importante. Mas e na prática, né? Quais são os desafios de manter essa cultura de lifelong learning? Como que vocês trabalham aí na Central Ailo sobre a conscientização da importância de não parar de aprender nunca? Ótimo. Esse aprendizado aí ao longo da vida, o lifelong learning, né? Eu diria que precisa primeiro ter a atitude, tem que ser a atitude de todo profissional, sabe, Carol? Sempre a gente observa que há espaço para aprender, reaprender ou desaprender, né? Claro que nós temos que aí desapegar fortemente, né, das nossas verdades, e algumas verdades, né? E a gente se permitir ampliar essa consciência, isso é o mais difícil, né? E saber algo novo, algum tema para rechear, então é um equilíbrio aí que eu preciso aprender, reaprender, desaprender, mas desapegar também, eu diria, um pouco mais para ampliar essa consciência. Eu vou citar aí alguns desafios hoje na parte assim de aprendizagem que eu posso trazer para ti, né? Hoje ali com o time de educação eu venho buscando quebrar, a gente tem um time de educação corporativa na Central Airlines, quebrar um pouco esse modelo de aprendizado formal, que nem eu trouxe agora há pouco, né? É aquele modelo tradicional que a gente aprende, enfim, mas a gente quer tentar trazer, de vez uma sala de aula estruturada, né, inverter isso, né, para que gere mais conexões, interações, para que de fato também tenha prática, né, em alguns momentos vai ter essa sala, mas outros a gente então precisa fazer essa virada, né, e poder perceber que o aprendizado não é só nessa sala de aula, é nas conversas, aqui eu tô aprendendo contigo, a gente faz trocas, né, é no corredor, é lá no café, a aplicação de algum projeto, às vezes eu sou bem, né, eu participo de um programa de formação de gerentes do Sistema Ailos, e tem temas de gestão de pessoas, eu falei, não, eu vou um tema diferente, eu fui para marketing, para fazer trabalhos, porque eu preciso ter outras opções, né, conhecer outras, aprender coisas novas, né, não que gestão de pessoas não tenha, mas outros temas que possam ainda ajudar ainda mais, né? Não, e muitas vezes no aprendizado de outros temas, tu também tem insights importantes sobre como tu aplica aquilo na tua área, né? Na área, é bem isso, dá insight, falei, nossa, né, e tá sendo demais, assim, com o grupo de gerentes, né, já quero agradecer aqui eles, porque tá sendo uma troca muito rica. E aí é isso que eu penso, essas interações, não temos, assim, formal, mas e como que a gente faz, né, um projeto, a participação de algum projeto importante, né, que aprender é algo vivo, não é algo engessado, né, de fato. Então, esse é o primeiro que a gente vem buscando aí, é um desafio bem grande fazer essa virada, não é fácil, né, porque é sempre a sala de aula, né, o acompanhamento, enfim. Não é fácil porque tu tem que quebrar padrões do que as pessoas foram educadas, né? E são habituadas, que é aquela coisa mais dentro de caixa, né? Entrou na sala, tá aprendendo. Tá aprendendo, né? A educação das crianças é assim, então segue, né? Isso.
Isso. Então, e aí o outro passo é reconhecer que cada pessoa tem a sua bagagem, lembra? Poxa, eu estou indo em outro grupo de trabalho, eu quero outras, né, formas, outras visões, então, porque pode contribuir a minha bagagem com o outro e o que o outro tem também para mim. Então, isso para mim é bem importante. Só que, de novo, entra aquela lá, né, que a gente se reveste das nossas verdades e a gente não permite aprender o novo. Então, tem isso também, o desapego dessas verdades para a gente ampliar e aprender, tá? Outra questão é que eu já dei aqui um spoilerzinho no início, mas é eliminar a visão de comando e controle, né, de alguns acompanhamentos daí da gestão do aprendizado, né. Somos sim uma instituição financeira, nós temos, somos reguladas, né, pelo Banco Central, instituição financeira cooperativa, a gente tem temas exigidos, natural dessa, né, de instituição financeira, mas é necessário fazer uma revolução, sabe, eu não ter esse controle, a frequência, se foi, se não foi, né, porque muitas vezes a gente quer que o indivíduo passe por N formações, N trilhas, né, sem reconhecer o que ele já sabe, inclusive, né, então tem isso, é um desafio gigante também que nós encontramos, e aí o mais, eu trouxe por último, mas não menos importante, né, o desafio é o aplicar. Aí eu diria que a gente consome, nós, né, consumimos muito conteúdo em excesso, enfim. Mas como fica a efetivação disso? Então, a gente lá, o time de educação, junto, estamos quebrando a cabeça para onde que está o resultado? Eu capacitei, eu fiz, né, foi um método diferente, e agora a aplicação disso, né? Então, eu diria que esses são alguns do desafio da cultura lifelong learning. Alguns, temos vários, mas eu cito aqui os principais. Exatamente, perfeito. Tu sabe que tem estudos que falam que essa aprendizagem de sala de aula, pelo menos uns 50% dela é perdida logo na sequência, tipo na semana ou nos 10 dias seguintes, né? O que é lamentável e põe na nossa pauta o quanto é desafiador, de fato, a gente ajudar esses colaboradores ou a gente mesmo, que a gente está falando da gente mesmo também, né? Transpor isso em aprendizagem prática, né? Ou em mudança ou comportamental ou de processos, enfim, na prática, o quanto que isso é desafiador, de fato. É verdade. Não vai sair da nossa pauta como desafio, né? Não vai, com certeza. Legal, excelente. Bom, hoje em dia a oportunidade de desenvolvimento é um critério importante para os talentos que estão escolhendo onde querem trabalhar e por qual causas que eles vão se dedicar. Como os talentos mais jovens estão de olho nisso agora, né? Como que as organizações podem ajudar os colaboradores a se adaptarem às mudanças no mercado de trabalho e desenvolver novas habilidades? Aqui a gente já deu, né? Já estamos trazendo um pouquinho mais, mas eu acho que antes mesmo de desenvolver uma nova habilidade ou outras habilidades, eu entendo que tem um passo importante que é dar, né, que eu comentei brevemente, que é reconhecer os seus talentos primeiro, né? Quais são os meus talentos, o que eu consigo, né, trazer para a organização, né? Aproveitar os meus talentos e usá-los na organização. Né? Eu trouxe exemplo ali do plano de voo que a gente falou agora há pouco, né? Um lado profissional, busca, né, autoconhecimento para ver onde que tá os seus talentos, os seus gaps, enfim, e outra organização, abrindo aquele espaço para desenvolver esses profissionais, e ela também ganha porque vai perpetuar isso. E sempre que possível, né, o que eu digo é oxigenar temas, tá? Para que possa justamente despertar essa curiosidade para conhecer mais, né? O que tem de novo, né? O que eu posso, o que está acontecendo em determinado, né, tema. Então, buscar o diferente, algo curioso, para trazer justamente essas novas habilidades, que por vezes as pessoas já têm. Só que estavam lá, né, escondidinhas, desconhecidas até então, e aí desperta, né, um pouco isso. E isso vai fazer que se adapta melhor a mudanças, né? Por quê? Porque eu estou buscando, eu estou ampliando a visão de vários temas, e aí quando há uma mudança, a adaptação é mais rápida, né? Reconhece as forças, os gaps e vai buscando o teu autodesenvolvimento. Então, para mim, um olhar muito importante no desenvolvimento aí das habilidades é reconhecer primeiro, né, ter esse autoconhecimento. Para poder entender o que tu já tem para entregar, o que tu poderia potencializar e o que eventualmente é um gap versus os teus desafios no trabalho de hoje para tu poder desenvolver, né? Perfeito, muito bom. E essa pergunta também explora, mas eu acho que tu já respondeu sobre a ótica de, por todos os programas que vocês já têm,
por si só, ela já deve ser uma empresa que atrai talentos jovens, né? Porque está muito claro e tem várias alternativas de desenvolvimento pelo que tu está nos contando, né? Eu não sei se é desafiador ainda para vocês, aí tu pode nos responder. Como que vocês fazem isso chegar no mercado? Como que isso é divulgado? Se isso é divulgado, se tu percebe que os talentos que chegam aí para trabalhar, que se habilitam para trabalhar com vocês, já chegam sabendo disso ou ainda não, enfim. Em parte, sabem? A gente ainda é uma pauta, ainda é uma pauta. É mais melhor. Mas eu acho que a gente vem trabalhando muito forte, uma estratégia bem interessante, que é a marca empregadora. Isso. Que aí já é outro episódio sobre, né? Que a minha Totalmente. parceira, a Josi, a minha par Josi, ela atua muito forte e aí ela é minha fornecedora nisso e que me ajuda, inclusive, na seleção desses talentos, atrair. Então, a marca empregadora está sendo trabalhado muito forte na central e no sistema, as cooperativas também, para justamente, além de conhecer o sistema cooperativo, é a marca Ailus também e a empregadora, né? Poxa, aqui tem oportunidade de desenvolvimento, aqui é um modelo cooperativista, então a educação e desenvolvimento é prioridade, está em expansão, eu tenho, oportunidade de crescimento. Então, assim, é uma junção, eu acredito, mas a gente tem uma estratégia bem interessante de marca empregadora que apoia demais nisso. Excelente, fundamental para poder fazer chegar na rua, né? O que de fato é essa cultura, né? E também todos os programas que são investidos internamente para que esse profissional que está na rua deseje primeiro conheça, né? Porque às vezes nem acesso à informação tem, então primeiro conheça para depois deseje poder estar fazendo a sua carreira aí dentro, né? Isso. Legal. E uma última pergunta, tu já falou bastante, mas enfim, se tu incrementaria com mais alguma outra coisa, né, sobre metodologia de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né, que quando a gente já falou bastante sobre alguns programas que vocês têm, mas que pincelada mais, e claro, isso às vezes também renderia um episódio à parte, que nem a marca empregadora, alguma outra pincelada que tu diria, assim, sobre o tema, como que vocês têm pensado ou até repensado esses processos de metodologia de treinamento e desenvolvimento. Que legal, Carol. Sim, a gente tem uma área, então, especializada na central, né, de educação corporativa, que serve todos os públicos do sistema Ailus. Eu normalmente digo de ponta a ponta, né? Colaborador, cooperado, comunidade, liderança, né? Então, assim, todos os públicos ela atua. E aí eu costumo dizer que é o ponta a ponta por isso, né? Inclusive nas escolas a gente atua também, nas comunidades onde tem cooperativa, a gente atua também em algumas escolas para levar o cooperativismo já para as crianças, né? Que é o nosso futuro, então tem que começar lá das crianças. A gente, então, durante o podcast aqui, a gente já veio falando, a gente está se posicionando aí como um ecossistema de educação, né? Entendendo que o grande ela nessa conexão, né? Olhando as diferentes necessidades de aprendizado, momentos distintos, perfis distintos também, né? De dentro, fora de casa. E a gente reconhece essas pessoas e aquelas bagagens que são incríveis, né, e que merecem ser compartilhadas, né, não guardadas. E aí, para a evolução de todos e da organização também. Então, aqui a gente está se posicionando com o ecossistema, é algo recente, onde a gente está fazendo, por isso, daqueles desafios que eu citei anteriormente, por conta desse posicionamento, né. E aí, um primeiro exercício, nesse sentido, que nós estamos fazendo, é o reconhecimento das práticas de aprendizagem naquele modelo 70, 20 e 10. Então, 10% é o aprendizado formal, 20% é das interações, conexões, e aquele 70% é a efetividade. Prática, né, efetividade. Então, assim a gente já está posicionando alguns programas que até então formais, né? A gente está fazendo movimentos de conexões, a gente vai fazendo gradativo as mudanças para não ter tanta, né, porque como eu te falei, aquele modelo tradicional ainda é forte. E é assim que a gente foi ensinado, então a gente vai tendo que virar isso aos poucos, né? E aí a gente pega esses programas já tendo interações, conexões, desafios práticos, então a gente já está incrementando bastante, né? E aí reconhece e prepara essas pessoas para que possam compartilhar esses conhecimentos a outros colaboradores. Então a gente prepara, a gente identifica as pessoas que possam estarem, digamos, sala de aula, não sala de aula, mas ensinando as pessoas. Sim. E a gente forma para formar, né, outras pessoas aí, capacitar. Em rodas de conversa,
programas mais estruturados, aulões, né, plano de voo, como eu já falei, mentoria. Então, a gente tem alguns mentores na central, no sistema AILOS, com temas específicos. Então, a gente pode se procurar, eu posso procurar um mentor com um desafio, com tema, né, específico. Nós temos aulões da CPA 10, que é uma certificação específica para a instituição financeira, e a gente tem talentos que possam nos ajudar a ensinar outras pessoas que precisam da certificação, né? E, enfim, a gente tem eu poderia citar vários aqui, mas só para tu entender como que a gente está virando esse posicionamento aí do ecossistema de educação. Que demais. Não, e porque né, dizem que e a gente vive isso, né? A melhor maneira de aprender é ensinando. Então, quando tu provoca esses profissionais a ensinarem também o que eles já têm, eles também aprendem mais ainda sobre aquilo, né? Então, é um ganha-ganha total, muito legal. E aí sai do tradicional, do formal, e é nas interações. Então, e aí nessas interações entra aquele desafio que é a efetividade, como que está acontecendo. Então, a gente tem ainda esses dois, mas é um trabalho e tem muita oportunidade aí que a gente vai fazer, com certeza. Tem bastante coisa pela frente. E tá certo, tem que ir indo devagar, implementando, se for abrupto, não respeitando a cultura e o tradicionalismo que se tem, a gente erra a mão, provavelmente. E respeitar também o tempo das pessoas, né? Também tem isso. Né, da cultura e também das pessoas. Então, vamos... Até então era de um jeito, muda... as pessoas também têm esse timing, né, para mudança. Exatamente. Requer um feeling da gente constante, né? Imagino tu, enquanto gestão, assim, na área de pessoas, para estar encontrando e tendo tato de aqui podemos avançar, porque ao mesmo tempo tu precisa respeitar e provocar as mudanças, respeitar e provocar as mudanças. Respeitar e provocar a todo momento, né? Mas é constante. Acho que é o meu papel, tenho certeza que é o meu papel e fazer isso para a gente fazer uma virada bem significativa para todo mundo, que todo mundo sai ganhando, né? Então... Mas vamos conseguir. Exato, um passo de cada vez, excelente. Bom, aqui no Passa no RH a gente tem um quadro que se chama O que você faria? A ideia é que a gente possa debater sobre situações que acontecem no cotidiano dos profissionais de RH e lideranças, trazendo soluções executáveis e eficazes, principalmente. Na edição de hoje, eu quero te apresentar um cenário provavelmente que vai te parecer bastante familiar. A organização abriu um processo seletivo para uma vaga bastante técnica na área financeira. Os candidatos são todos muito bons em suas experiências profissionais e as hard skills também. Mas a diferença de valores e cultura com relação ao negócio é gritante. Bom, já sei que tu, Sulana, já sabe do que eu estou falando, né? Com certeza acontece bastante aí. Então, por ser uma cooperativa de crédito, como que vocês conduzem ante um cenário como esse? O que tu pensa sobre isso, enfim? Olha, então, Carol, vamos lá, né? É aquela famosa frase, né? É raro, mas acontece sempre, né? Mais ou menos isso. Mas, assim, muitas vezes o líder da vaga, a liderança, ele quer muito um determinado perfil técnico ou de algum tema específico, a gente vê isso, né? E insiste trazer um profissional que, na visão dele, desse líder, super atende às necessidades dele daquele momento, né? Não, de novo, daquele momento, pela urgência, por questões regulatórias. Então, tem uma necessidade rápida, e a gente super entende, tem empatia, mas nós queremos buscar um profissional que mantenha conosco essa relação por mais tempo. Então, aí a gente fica naquela de vem cá, liderança, vamos lá, porque nós passamos por um processo seletivo que, além da parte técnica que nós avaliamos aquilo que eu falei antes, que é o fit cultural. Então, as nossas recrutadoras têm muito embasamento na entrevista, enfim, e aí onde nosso time de recrutamento e seleção, ele confronta de certa forma, com toda a análise desse candidato, o fit cultural que eu trouxe. E o nosso posicionamento, muitas vezes, não recomendamos a contratação natural, porque vocês já perceberam que a nossa cultura do modelo de negócio cooperativista é diferente de uma organização, outra instituição financeira, né? E muitas vezes, quando atrai esses profissionais de instituição financeiras, são de bancos ou outras que têm a cultura diferenciada, não é o cliente deles no centro, né? E a estratégia deles, e está tudo certo, né? Cada um no seu negócio. Errado, exato, não tem. E quando vem para uma instituição cooperativa,
há impactos. Então, nós precisamos, quanto seleção, garantir que a gente traga o profissional certo, sim, perfil técnico, mas olhando, sim, a parte comportamental e essa questão cultural. E como aí lidar com a frustração do gestor quando você não recomenda, ele já se apaixonou por toda a parte técnica? Já, e tem, tá? Já. Mesmo assim, a decisão, a gente não tira a autonomia da liderança, a liderança decide, nós estamos ali como consultores do melhor, né, o melhor candidato para a nossa visão, mas quem decide, né, a gente entrega os melhores, ele decide. E traz os alertas também, ponderações. Traz os alertas, ponderações, a gente, né, mesmo decidindo que o caso, né, tem casos que ele decide para trazer perfil técnico, e a gente faz o acompanhamento desse profissional, que é a nossa preocupação também, né, a gente, ele trouxe, mas é nosso dever como gestão de pessoas acompanhar, né, essa trajetória dele. E muitas, mas muitas vezes o profissional não fica. Casos raros que a gente consegue desenvolver o fit cultural. Por quê? Porque tem que ter algum indício ali para eu poder trabalhar dentro de casa, pessoal de desenvolvimento e educação. Mas se não tem, a nuance é totalmente difícil esse encaixe, sabe? É bem complicado. Então, assim, a gente acompanha e aí serve de lição para nós e para o gestor. Por quê? Claro. Né? Não é aquela coisa, viu, que eu te falei? Não. Não, estamos aprendendo junto. Estamos aprendendo, né? Serve de aprendizado, né? E aí a gente tenta virar essa página e num próximo a gente percebe que já muda, inclusive numa próxima abertura de vaga, os gestores, inclusive, já se preparam um pouco mais, né? Antecipa um pouco mais essa abertura, porque às vezes o que atrapalha tudo? É o tempo, a questão do tempo, o prazo. Claro. O mercado está aquecido, então, assim, a gente tem que, né, fazer e sabemos dessa urgência da liderança. Só que a gente precisa respeitar essa parte de cultura, porque daí é um ganho, senão ele treinou, capacitou, a pessoa ficou... Nossa, é bem mais caro. Muito mais caro. Aí reabre vaga, o desgaste da liderança, né, porque demanda esse acompanhamento inicial, e aí vai ter que começar do zero. Então, assim, acontece sim, mas aí serve de aprendizado, a gente aprende também, lá no 70, 20 e 10, a gente aprende também nos erros. Então, nos erros que a gente faz, como que a gente pode inverter e se desenvolver para isso. Que legal. Sim, eu imagino que também foi uma construção, né, de reputação enquanto área de gestão de pessoas. À medida que isso vai acontecendo, tu também consegue adquirir o respeito dos líderes sobre a importância de poder estar olhando para essa outra parte. E no piloto automático deles é algo que não acontece e tá tudo certo não acontecer. Eles não foram treinados para isso, né? São especialistas em outra área, enfim. E por isso a complementariedade é tão rica, né? Imagino o quanto que vocês conseguem trazer insumos, e hoje imagino o quanto que eles já vão com outra escuta para o olhar que vocês trazem também, né? Vão, e é meu papel de levar isso, né? Nosso papel ali da seleção de levar isso, né? Nós temos também as consultoras de gestão de pessoas nas áreas que também apoiam nisso. Então, assim, é diário, isso é constante, sempre proximidade com a liderança para inverter, né? Ok, ele decidiu, erramos, vamos aprender com isso e vira a página, vamos adiante, né? Porque não é um jogo de quem está certo, quem está errado, não é esse o ponto. Nós estamos pelo mesmo objetivo. E se a gente errar ou acertar, a gente vai errar ou acertar juntos e corrigir juntos, né? É nesse espírito, mas na construção colaborativa, né? Demais, muito legal. Bom, para fechar, a gente vai fazer um quadro que a gente sempre faz, que é o quadro Sempre Bem Informado, que, então, no de hoje eu vou estar trazendo, assim, sobre crise geracional, né, no mercado de trabalho. Se, por um lado, a gente tem uma reportagem da CNN Brasil que diz que o mercado de trabalho não está pronto para atender as demandas da geração Z, a gente tem uma outra reportagem dizendo que 57% dos profissionais da geração X já sofreram preconceito no trabalho. E nessa última fala, né, nessa segunda pesquisa, que é do InfoJobs, que aponta ainda que 64% da geração nascida entre 1965 e 79 acredita que colaboradores mais jovens duvidam da sua credibilidade e competência. Como que a gente pode olhar para esses dados a partir da gestão de pessoas nas empresas e como é que isso se reflete no mercado, na prática, que é essa pauta, né, geracional da dificuldade, da credibilidade
credibilidade versus descredibilidade, da conciliação de relações, enfim. Como que tu vê isso dentro da Central Wireless? Como que tu vive, melhor dizendo? Ótimo, ótimo, Carol. Na verdade, a gente estava falando até agora, né, sobre talentos das pessoas, enfim, as forças, as virtudes, né, e que a gente precisa promover esses ambientes de troca, estimular conexões, interações, enfim. E no meio disso tudo, tem sim o conflito geracional, no meio disso tudo, né? E aí a gente tem um papel importante como empresa, como organização, de entender os valores, né, individuais dessas pessoas, né, os valores de cada geração, inclusive, e promover esse ambiente de interação e de trocas, que é isso que precisa, não adianta, principalmente lá no nosso modelo de negócio, precisamos fazer isso. Temos sim crise geracional, sim, mas como que a gente tenta solucionar para a gente conseguir se relacionar melhor. E aí a gente pensaria, separa, né? Para não dar conflito. É ao contrário. Pelo contrário, tem que gerar esse conflito. É um conflito bom, inclusive, né? E aí, a gente tendo essa visão individual, né? Independente de sua geração, enfim, aí a gente soma os talentos de todo mundo aos demais profissionais. Como que a gente faz isso, né? Essa mistura dá certo, eu acredito muito nisso. Eu já tive experiência própria, né, disso. Porque a gente gera o aprendizado entre eles, a gente tem que capacitar eles fortemente, às vezes eles têm gaps, sim, às vezes eles têm fortalezas. Lembra aquela troca que eu falei de educação, do ecossistema? Já começa ali. E tem que ter líderes preparados, tudo com liderança, né, e comunicação, a gente sempre fala, né, sempre está na pauta. Então, a gente tem líder preparado para que eles possam atuar nessa mediação, né, na construção de um entendimento mútuo. É isso que a gente precisa. E o RH tem que ter papel de equipar, né, essas lideranças para que eles sejam capazes de conduzir esse time diverso. Então, nós temos esse papel aí de construir isso. É fácil? Não é. É constante? Sim, porque cada vez mais vai vir mais gerações. Então, é uma certeza essa. Então, a gente vai dar para ficar, parênteses, desculpa te interromper, mas isso não pode ficar só na pauta da área de pessoas, de gestão de pessoas e do RH, né? Por isso é importante. Os líderes precisam se preparar para lidar com isso, né? Isso, e eles têm que entender... e eles têm que entender isso, igual eu falei ali do perfil técnico, né, da liderança, eles têm esses perfis também. Então, a gente atua muito forte nesse sentido. O nosso ponto focal é a liderança. É ele entender isso, entender as fortalezas do time dele, diverso, e complementariedade desse time, sabe? Um complementa o outro nas suas forças. E aí, se tem gaps, a gente trabalha, aí a capacitação, isso é natural, é um ciclo, né? Mas a gestão de pessoas tem papel fundamental e deixar isso em pauta também, né? Pautas estratégicas para a gente sempre trazer isso na mesa, esse assunto na mesa para a gente não esquecer. Porque a condução de times, a gente tem que estar trazendo diretamente para a liderança, pautando aí nos nossos fóruns, rituais, para a gente sempre ter, né, foco, e hoje na Central Wireless, o desenvolvimento dos líderes. Então, hoje, prioridade, não que os demais não sejam, não, mas é a liderança que está sendo o principal porta-voz com o time, né? É ele que está sendo porta-voz da empresa com esse time, a proximidade que ele tem, então a preocupação é demais ali. E aí sim ele vai administrar esse conflito, assim ele consegue, né, conviver e fazer com que todo mundo conviva dessa forma, né? Entendimento mútuo, entender o que o outro, entender que cada um soma, né, e essas partes geram um único time. Eu acho que é isso que eu penso, sabe, Carol? Que legal. Sim, e o enfoque que tu traz dá para entender perfeitamente, né? Não é que não se investe nos outros colaboradores, obviamente se investe, mas o super investimento nas lideranças, ele se dá por quê? Porque não tá fácil ser líder, né? Escolher essa cadeira e performar nessa cadeira. Olha, tudo isso que a gente está conversando aqui tá na pauta do líder como desafiador e mais a performance dele também, sabe? A liderança está com cada vez mais responsabilidades e assumir essas responsabilidades exige um aprendizado maior, constante, e tem aquele outro famoso que eu trouxe, né, ali num case, que é o tempo. A gestão do tempo está mais complicada para esse nível, então, e para fazer a gestão desse conflito geracional eu preciso de tempo.
né, me apropriar do time. Então, é aquele equilíbrio, né? Equilibrar os pratos. Então, a liderança fica aí sempre nesse papel bem importante. Perfeito, exatamente. Bom, e infelizmente nos encaminhando para o final já nesse bate-papo super gostoso e agregador, super inspirador da Sulana aí para outros RHs também, para outras áreas de gestão de pessoas, diversas práticas compartilhadas que a gente pode tomar emprestado um pouquinho com benchmarking e poder aplicar nas nossas organizações. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Passa no RH e por ampliar ainda mais o conhecimento a respeito de temáticas tão importantes e que merecem luz para que sejam percebidas com a devida importância pelas empresas. Brigadão pelo teu tempo, Sulana, por todo esse compartilhamento. Pode te despedir daí, das pessoas. Sim. Carol, obrigada. Eu quero agradecer a todos aqui que estão ouvindo esse podcast, né? Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho, né? Aprendi demais nesse momento, é esses momentos que a gente precisa. E assim, eu estou à disposição para outros temas. A gente quer aí trazer bastante informação e trocas também. Muito obrigada, Carol. Que legal, ótimo. Bom, para acessar mais conteúdos como esse, acompanhem o nosso canal e sigam as nossas redes sociais na Grow. No Instagram é @grow_gp e no Facebook e LinkedIn é só pesquisar pelo nome da Grow. Sulana, pode compartilhar só as redes sociais aí da Central Wireless ou as tuas para que o público do Passa no RH possa conhecer ainda mais sobre todo esse trabalho. Claro, no Instagram, então, é @somoscentralwireless e no LinkedIn é Cooperativa Central Wireless. Maravilha, obrigada. Muito obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e até a próxima. Passa no RH, o podcast da Grow.